Estamos de volta aqui no canal Viver Brasil, feito de Minas para o mundo, feito de Minas para o Brasil, feito de Minas para você. Abraçando Uberaba e Uberlândia no Triângulo Mineiro, Ipatinga no Vale do Aço, Governador Valadares na região leste de Minas, Juiz de Fora na Zona da Mata, Belo Horizonte, Contagem, Betim, Nova Lima e Sabará. Todo mundo aqui no 527 Claro HD, 9 Claro Analógico e youtube.com/canal Viver Brasil. Estou recebendo aqui hoje o secretário da Fazenda de Minas Gerais, Gustavo Barbosa, secretário de Estado, está aqui com a gente. Secretário, o grande tema também para a gente tentar esmiuçar aqui em pouco tempo, mas de alguma forma trazer esse conteúdo para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora, é o regime de recuperação fiscal. Na prática, o que é esse regime? O que se trata quando se fala do famoso RRF, né, que tem sido discutido? Fábio, é um bom tema, eu acho que é importante a gente discutir. Eu vou só contextualizar, fazer um breve histórico. O Estado de Minas Gerais, como outros estados, tinha um endividamento originário lá de uma renegociação ocorrida da União com os estados na década de 90. Né? Então, lá todos os estados estavam endividados, internamente endividados. O Tesouro Nacional assumiu isso e ele fez um contrato de dívida com todos os estados e essa dívida vem crescendo. Ela vem evoluindo ao longo desse prazo, até hoje. Bom, além disso, temos aí algumas dívidas contraídas há alguns anos atrás, então isso tudo forma um bolo que hoje soma algo como 150 bilhões de reais. Então o Estado tem hoje um endividamento superior a 151 bilhões de reais. Bom, o que aconteceu? Desde 2018, o Estado não paga esse endividamento em função de liminares junto ao STF. Então, ele não pagou em 2018 uma parte, 2019, 2020, 2021. Então, isso foi acumulando e virou esses 151 bilhões de reais. Bom, só que o Estado tem que voltar a pagar. Ele não pode ficar eternamente se baseando em liminar, é um instrumento frágil e não equaciona a dívida. Eu só acumulo. Então, os juros não, o cronômetro lá... Ele continua correndo, Então, o que é o regime de recuperação fiscal? Por que ele foi criado? Ele foi criado para estados super endividados. É o caso de Minas, é o caso do Rio de Janeiro, que já aderiu, é o caso do Rio Grande do Sul, que já aderiu, o caso de Goiás, que já aderiu. Então, o estado de Minas Gerais tem esse super endividamento e ele precisa equacionar. Né? O nosso entendimento como estando à frente da pasta da Fazenda olha, o Estado precisa começar a pagar. E de que forma? De forma prevista no regime de recuperação fiscal. Como é que é essa forma? Ela se dá crescendo paulatinamente. Ela é feita em 9 anos. Então, o primeiro ano você não paga o endividamento. No segundo ano você paga só 11% que deveria pagar naquele ano. No terceiro ano, 22%. No quarto, 33%. E assim sucessivamente. Né? Isso faz com que você tenha uma capacidade de planejamento financeiro que o Estado ele vem se recuperando. Né? Então, este ano passado foi o primeiro ano, depois de alguns anos, que teve o equilíbrio fiscal, orçamentário. Então, você vem saindo do déficit, equilibrando, e agora você tem que começar a gerar um pouco de superávit. Só que isso não gera um superávit grande logo de cara. Você começa a gerar superávit paulatinamente. Então, você consegue fazer esse processo se acomodar no pagamento da dívida. É essa a ideia. Por isso, do regime de recuperação fiscal, que a gente entende como necessário para equacionar essa situação que está baseada em liminar. Pois é, e a liminar, é aquela história, né? A liminar, ela vai sendo... Aí cai a liminar, voltam a liminar. E aí você tem uma gestão, de certa forma, bastante complexa. E é uma situação, são 9 anos então, explicando aqui. 9 anos, esse primeiro ano não se paga nada, e aí você tem os 8 anos para que essa dívida... O que, de certa forma, nesse regime de recuperação fiscal, essa dívida tem condição dela ser reduzida, secretário? Olha, Porque a gente tem 152 bilhões, não é isso? Exatamente. A gente... levando aqui para a vida nossa, por exemplo, você está devendo alguém, você chega, cara, estou te devendo 100, mas se eu te pagar R$80 à vista aqui, você me faz um desconto? Estamos falando de 152 bilhões. Dá para a gente chegar nesse ponto assim, de reduzir essa dívida? Fabiano, é uma boa pergunta, porque na relação privada você pode fazer isso sem ter uma lei amparando isso. Quando você tem uma relação estatal, é o caso do Estado com a União, você precisa de lei.
A União fez lá em 2016, 2017, ela fez uma lei exatamente dessa forma. Ela reduziu o endividamento dos estados. O estado de Minas também foi contemplado com isso. Você reduziu o estoque de dívida e, além disso, você reduziu o custo da dívida. Então, você reduziu, esses 152 bilhões já é reduzido, era mais. Okay. Então, quando você faz isso, quando você negocia com a União só pode negociar com base em uma lei. Então, se houver uma lei, certamente isso vai acontecer. O Estado vai buscar os seus direitos via lei, como fez, insisto, lá em 2016, 2017, em que reduziu. Mas isso não pode se dar numa relação bilateral sem um apoio formal de uma lei prevista, aprovada no Congresso Nacional. E como a gente está fazendo esse programa bastante elucidativo aqui sobre esse tema, e aí o Supremo dá essa possibilidade de ter esse regime de recuperação fiscal, essa discussão das dívidas dos estados com a União, não passando pela casa legislativa do Estado. Nesse aspecto, a gente vai ter em Minas Gerais um caminho para esse regime acontecer dessa forma, como propõe o Supremo? O Supremo abriu essa porta no sentido de não ter uma lei autorizativa. A gente agora está dentro deste contexto buscando o encaminhamento disso. Eu, desde o início, coloquei que entendo que o regime de recuperação fiscal é o caminho adequado, a gente continua achando isso, então a gente vai nessa direção. Buscamos a Casa Legislativa, não conseguimos ali, mas enfim, o STF ele deu essa oportunidade e aí a gente vai tentar buscar esse caminho, de que forma ele pode ser feito. Interessante, a gente percebeu aqui, né? Tem esse caminho da recuperação fiscal, e aí você tem a dívida do Estado, você está tentando ali, tem uma lei, ficou claro. Só que no meio disso tudo, a gente tem aí a redução de imposto do recurso do Estado, com a redução, por exemplo, do ICMS. Essa conta fica difícil de ser fechada com o atual cenário, porque você passou, é como aquele pai de família que precisava ganhar R$100 para pagar as contas todas, e ele passa a ganhar 70. R$85. R$85 dentro fazendo a conta correta. Isso, 85. É bem difícil, a gente vem há algumas semanas, sábado, domingo, trocando ideias com os outros secretários de fazendas estaduais, porque isso foi generalizado, não foi só o estado de Minas que foi abarcado por esse processo. Todos os estados estão sendo abarcados por isso. Então, a gente está buscando ver quais alternativas a gente tem, né? A gente acha que é difícil, né? Está muito recente, a gente assim, tem que pensar no curto, médio e longo prazo, então, e daí eu vou insistir no regime de recuperação fiscal, que faz com que, por exemplo, eu tenha um alívio de caixa de imediato, eu não preciso voltar a pagar a dívida, eu tenho um ano sem pagar, então isso já me ajuda na composição do caixa, no sentido de dessa perda não ser tão significativa nas obrigações que o Estado tem. Vamos lembrar que esse pai que ganhava R$100 e agora ganha 85, ele tem que pagar o mesmo aluguel, ele tem que pagar a mesma escola, ele tem que pagar a condução dele, enfim, as despesas dele não foram reduzidas na mesma proporção. E aí o xadrez é esse, o desafio é esse, que a gente vai tentar aqui equacioná-lo. Pois é, e aí a gente falou do ICMS, que é a redução, e os outros impostos importantes hoje do Estado, nele entra o IPVA também, né? Sim. Que é depois do ICMS, qual que é a ordem que a gente pode IPVA, colocar? Mas IPVA. Aí é uma proporção aí bem menor, 7%, 8%, quer dizer... Porque o ICMS está ali no consumo do dia a dia, então a todo momento está pingando uma graninha no caixa. O ICMS ele abarca tudo, né? O que a gente chama de circulação de mercadoria, prestação de serviço, tudo isso gera ICMS. A economia movimentando gera ICMS. O IPVA já é uma provocação. Isso depende muito da compra de um carro, da troca do veículo, enfim... Mas é a segunda maior arrecadação do Estado, né? Ela chega aí na casa dos 7 bilhões de reais, é a segunda maior arrecadação do Estado, mas está longe do ICMS, que é 81 bilhões de reais esse ano. E a gente não pode perder a oportunidade de discutir o IPVA aqui também, apesar de que, até mesmo por uma decisão, né, de gestão, todo mundo acabou de pagar agora, né, no último mês agora, porque a gente começou a pagar em março, abril, maio, isso. Foi até bom esse processo, porque aí deu a desembolada ali do início do ano, que a situação fica, que é geralmente janeiro, fevereiro e março,
Na real mesmo, né, secretário, a gente trabalha pelas contas, 5 meses para pagar imposto, né, no Brasil. Todo brasileiro, até aquele que não acha que paga imposto, ele trabalha durante 5 meses para quitar todos os impostos. Mas o IPVA, a aplicação dele, hoje, ela é como a segunda principal renda, distante aí do ICMS. Ela é uma aplicação hoje que, de certa forma, flutuante demais, porque você tem aí a venda de carros sendo reduzida, você tem o seminovo ganhando espaço do novo, né? Então, assim, de certa forma, a renda que você tem nesse ano, ela é meio que imprevisível para o ano de 2023, por exemplo. Assim, você não tem uma margem de tentativa e erro aí nesse... Não, Fabiano, nesse caso, vamos primeira colocação. Nesse caso, uma arrecadação de R$100 de IPVA, primeiro é importante destacar que R$50 vai para os municípios, vão para os municípios. Okay. Então, você tem, esse é o primeiro ponto, né? Mas há sim uma previsibilidade. Reforçando o que você falou, perfeito, a questão de transferir para março, o objetivo foi esse. Né? Eu tenho em janeiro e fevereiro, matrícula escolar, enfim, uma infinidade Você não tem a inadimplência, porque a inadimplência atrapalha o imposto. Não, também, com certeza. Então, isso foi uma avaliação que a gente teve que seria importante ser em março, né? Em função dessa questão, houve congelamento do IPVA, inclusive. Então, primeira coisa, a distribuição dele é essa. E sim, ele compõe a arrecadação do Estado. Algumas situações, se você direciona, tem vinculações, mas a maior vinculação mesmo é do IPVA para os municípios, que 50% dele vai para o município. Então, é uma ótima arrecadação. Você tem uma perspectiva também de que você tem a redução do valor do IPVA ali, do valor do carro, né, que você tem menos carro zero, mas você tem mais carros sendo adquiridos. Infelizmente, eu diria, para a mobilidade urbana, você tem muitos carros o tempo todo, né? E caso de Minas, ele tem uma situação bastante específica, que nós temos um incentivo tributário para as locadoras de automóveis. Então, eu tenho hoje mais de 70% das locadoras aqui. E isso faz com que eu tenha um movimento de IPVA bastante relevante. A gente vem crescendo na arrecadação, tanto de IPVA e como efeito colateral a melhora de arrecadação de ICMS desse segmento de locadoras. Então, isso faz com que Minas, no caso do IPVA, tenha um trato um pouco diferenciado, mas mesmo assim a previsibilidade existe, enfim, a gente tem a noção, porque, para você ter uma ideia, Fabiana, a gente tem fluxo de caixa programado até 2032. Então, é importante, assim, claro, com suas premissas e tudo, isso é fundamental para a gente pensar no curto, médio e longo prazo. Então, o IPVA, a gente também, o ICMS, IPVA, claro, se não tiver nenhuma situação adversa. Secretário, quero agradecer demais a sua presença aqui. Eu acho que a gente conseguiu falar aqui de assuntos que muitas vezes a pessoa ouve, o ICMS e tudo mais. Agora, para fechar, mesmo com essa redução, né, do valor que o Estado ganha, esse combustível chegando mais barato para as pessoas, com o ICMS reduzido, ajudando que esse combustível volta dinheiro para o Estado de uma outra forma, com mais serviço, com mais gente trabalhando, tem essa ótica também? Existe, é um apelo isso, né? Assim, é um caminho. Você deixa de ganhar de um lado, mas existe uma teoria econômica, né, que chama-se curva de Laffer, enfim, que você testa o máximo que o imposto vai. Se ele reduz, em tese, você tem um maior consumo. A gente vai, assim, de forma não, vamos dizer assim, meio que, como falei, em função de uma lei complementar, mas a gente, vamos tentar, a gente está na expectativa, eu acho que está muito cedo para a gente ter, por enquanto, realmente a análise é de perda, mas, de qualquer maneira, vamos ter, como você falou, você nunca vivenciou isso, né? Então, os modelos econômicos ainda vão testar essa situação. Então, por enquanto, a gente ainda não está sabendo. Vamos torcer para que isso ocorra, para que a economia se movimente em função dessas reduções. Vamos ter expectativa positiva nesse sentido. Perfeito. Gustavo Barbosa, secretário de Estado da Fazenda de Minas Gerais. Obrigado, viu, secretário? E até uma próxima para a gente poder analisar aí os cenários. Fabiano, muito obrigado pela oportunidade. Estarei sempre à disposição. E o nosso Economia? E agora? Vai ficando por aqui e a gente volta numa próxima edição. Gostou desse programa? Dá uma passadinha lá no YouTube, youtube.com/Canal Viver Brasil, ou busca aí no Google, o próprio YouTube mesmo, Canal Viver Brasil. Você acompanha esse programa na íntegra, ainda pode compartilhar aí com os seus amigos. A gente volta numa próxima edição, portanto, valeu!